Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Hoje eu preciso falar com vocês de uma maneira, digo eu, mais humanas, mais realista, não como um pregador, não como um professor, porque eu não sou um professor, mas como alguém que também anda cansado. Preciso ser honesto com vocês nesse vídeo. Yeah. Quero falar como alguém que também anda muito cansado. E eu preciso com que vocês me dizem uma coisa sincera, se vos for possível. Quando foi a última vez que você ficou quieto, que você ficou em silêncio? Quando? Você pode me ajudar, se for possível, comentar aqui no comentário deste vídeo. Quando foi a última vez que você ficou quieto em silêncio, sem nada, sem ninguém, sem ruído, sem internet, sem nada? Quando? Porque hoje em dia, atualmente, nós precisamos ser honestos, né? Pouquíssimas pessoas aguentam ficar consigo mesmo, tipo naquele estado de solitude, uma solitude completamente pessoal. E eu neste vídeo eu vou fazer mais ou menos como se fosse um desabafo e também falando um pouquinho da minha experiência. E eu preciso ser muito, mas muito honesto com vocês hoje. Quando eu li o livro Nação Dopamina, esse livro tem sido desafiador para mim, tem sido muito confrontador também. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não me senti muito inteligente como as pessoas dizem que eu sou. Eu me senti exposto e eu vi ali nas páginas deste livro os meus hábitos. Vi ali as minhas fugas e vi ali também muitas das minhas distrações. Por exemplo, em 2025, eu estava sempre ocupado, mas por dentro, dentro de mim, eu me sentia parado, digamos assim. Em 2026, estou lutando para reduzir os estímulos. E a primeira coisa que me senti no meio dessa redução dos estímulos, no meio da abstinência, tipo, não foi aquela paz, não. Foi um grande desconforto que eu sinto muitas das vezes quando eu me abstenho de todas as coisas que me distraem dos meus objetivos. E foi praticamente ali que eu entendi o seguinte: a dor não nos destrói, né? É, o que nos destrói, ou o que nos destrói, tá correto assim, é fugir da dor todos os dias. E é disso que um dos capítulos desse livro, Nação Dopamina, eu vos recomendo a ler esse livro da doutora Anna Lembicka, é uma americana. Se você quiser maratonar este livro, você pode entrar em contato comigo por intermédio do link na descrição deste vídeo, está lá o meu WhatsApp. Você pode me puxar em direito e eu vou te enviar gratuitamente este livro em PDF. E eu preciso também contar-vos uma história sem filtro, uma história sem maquilhagem, a história do David. David praticamente não era viciado em drogas de rua. Era uma pessoa, digamos, funcional. Só que David tinha medo de errar, tinha medo de falar, tinha medo de ser visto como uma fraude. E infelizmente deram-lhe vários comprimidos. E no início, esses comprimidos ajudaram David, mas depois, David já não conseguia viver sem esses comprimidos. Ou seja, ele se tornou completamente dependente. O que muitos de nós nos tornamos nos dias de hoje. E aqui vem uma coisa que me chamou muita atenção e que me prendeu completamente neste livro. Me prendeu completamente nessa história. É algo muito marcante que eu nunca vou esquecer.
Eu até gravei, digamos, a frase, né, desse trecho dessa história. Tomar o comprimido era mais fácil do que sentir a dor. Você percebeu? Eu acho que não. Tomar comprimido para David era mais fácil do que sentir a própria dor. Repara que essa coisa no David não era prazer, era uma fuga. Mas uma fuga, digamos, terrível. Uma fuga horrível. E eu preciso levar vocês num contexto assim, tipo, mais contemporâneo. Eu preciso trazer isto à nossa realidade. Na realidade de Angola, na realidade de Portugal, na realidade de São Tomé, na realidade de Cabo Verde e até mesmo do Brasil, ou seja, no geral, do mundo inteiro. Atualmente, ninguém foge só com comprimidos ou só tomando comprimidos e remédios. Nós fugimos com os nossos celulares, fugimos com os nossos telemóveis, fugimos com séries da Netflix, fugimos com sexo vazio, fugimos inclusivamente com uma religião performática, digamos assim, e uma religião disfarçada. E a ciência mostra uma coisa muito dura que eu e você precisamos admitir sem filtro. Quanto mais tentamos evitar o desconforto, mais ansiedade aparece na nossa vida. Por exemplo, os países mais ricos atualmente são os países com mais depressão, são os países com mais dor inexplicável. Por quê? Você consegue responder isso? Se sim, comenta ali nos comentários por que os países mais ricos normalmente têm mais depressão, normalmente têm mais um pico tão alto de ansiedade. E isso não é a opinião do Adelino, tá? Isso é um dado, isso é completamente estatística. E se você acha que eu estou a inventar, é só você pesquisar no Google, é só você pesquisar ali no chat GPT ou noutras inteligências artificiais, que você vai entender do que eu estou a retratar. Você sabia que hoje, nos dias de hoje, mais de 1 em cada 4 adultos, tipo, digamos, tomam medicamentos psiquiátricos diariamente? Você sabia disso? Você sabia que a depressão mundial aumentou mais de 50% em menos de 30 anos? Isso é terrível. Você sabia que os países com mais conforto, né, os países da Europa, os países da América e até alguns países da Ásia, são os que mais relatam ansiedade? Você sabia disso? Eu acho que esta situação, nos levaria a pensar, nos levaria a parar e a refletir a situação que o mundo está a viver. Porque talvez o problema não seja a falta de felicidade. Talvez seja o excesso de fuga. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Talvez seja o excesso de fuga. Queridos, vivemos diante de um século muito complicado. De um século que nos faz pensar que, estando ativo nas redes sociais, a gente encontra os nossos propósitos, encontra a verdadeira paz, encontra o verdadeiro sentido. Uma jovem chamada Sofia, ela não parava nem por um segundo. Ela estava sempre ligada, estava sempre, digamos, estimulada, muito estimulada.
Quando pediram um dia a Sofia para caminhar, digamos assim, em silêncio, sair de casa, ir para a natureza, ter contato com a natureza, ela disse a esta pessoa que lhe recomendou que isso é muito chato. Isso é chato demais. Sair de casa para caminhar, ter contato com a natureza, isso é chato. Para que eu vou fazer isso? Mas o que ela queria dizer, na verdade, é que isso é assustador. Isso não é para mim. Por quê? Porque o silêncio em si, ela faz perguntas que a distração cala dentro de nós. Tá? Isto é um facto. Você só precisa olhar para a tua vida. Você não precisa olhar para a vida da Sofia. Quando foi a última vez que você teve contato com a natureza, sem redes sociais, sem internet, sem telefone, sem nada, só você. Só você. Então, eu também preciso perguntar-te de uma maneira, digamos, sem rodeio, de uma maneira direta. O que é que tu fazes para não sentir? O que é que tu fazes para não sentir? O que é que tu ligas quando a tua cabeça começa a falar? Ligas o YouTube, ligas o Spotify, entras no Instagram, entras no TikTok, entras no Facebook. Porque tudo o que evitamos hoje volta amanhã e com juros. E juros pesados. Não juros básicos, não juros simples, juros pesados. E eu quero te apresentar uma solução simples, mas que também não é muito simples. É um pouquinho difícil, mas as coisas difíceis nos ajudam a evoluir, nos ajudam a crescer. A solução no meio de tudo isso não é sofrer mais, tá? É parar de se anestesiar de tudo. Esta é a minha luta. E esta também deve ser a tua luta. Parar de se anestesiar de tudo. Menos estímulo, mais presença. Menos fuga, mais verdade. E aqui eu não posso, fingir uma neutralidade. Não. Eu preciso ser realista contigo. Jesus nunca prometeu um conforto imediato. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus disse: "Vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Amigos, isso não é fuga. O que Jesus está dizendo aqui não é fuga. Eu considero isso como descanso com propósito. Descanso verdadeiro que Jesus faz a toda a humanidade. Se este conteúdo te tocou, é porque há algo dentro de ti que precisa ser encarado com realidade. Então, você não precisa ignorar esse vídeo. Talvez a tua transformação não começa com fazer mais coisas, mas com parar. Dar um stop. Stop. Parar de ter aquela rotina que quando acordas a primeira coisa que fazes é ter contato com a tela. É ter contato com coisas que não agregam o verdadeiro valor na tua vida. Você precisa parar e sentir. Porque eu, Adelino Pacheco, acredito piamente que esta conversa ainda terá uma continuação. Por isso, partilhe este conteúdo com os teus amigos, com os teus familiares. Deixe o teu like e subscreva no canal Horizonte de Palavras, porque esta conversa ainda vai continuar mais e mais neste canal, tá? Até já e que Deus possa te abençoar. Graça e paz. E pense nisso, porque o que você está a viver não é prazer, é estímulos atrás de estímulos.
Que Jesus te ajude.